Bem, penso que já estejam quase todos a entrar aqui na reunião. Peço desculpa pelo pequeno atraso, mas vamos já de seguida começar. Antes de mais, muito obrigada a todos por terem vindo, por estarem aqui nesta conversa sobre um momento que é tão importante para a nossa democracia, que são as eleições presidenciais. Desde já, muito obrigada ao Dr. Luís Marques Mendes por ter aceito o nosso convite e por se ter mostrado tão disponível e tão atencioso. Tenho a certeza que vai ser muito enriquecedor para toda a gente e que o doutor irá dar um ótimo contributo. E pronto, espero que gostem todos. Acho que podemos então começar. Vamos aqui então ver cada um dos candidatos presidenciais. Eu gostava de começar pela candidata Ana Gomes, que é jurista, formada pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é também antiga diplomata e ex-eurodeputada. Doutora, a pergunta que eu queria fazer é, não tendo Ana Gomes o apoio formal do Partido Socialista na sua candidatura, quem é que irá constituir o eleitorado desta candidata e de que forma é que isto irá alterar a distribuição do eleitorado tanto à esquerda como também ao centro-direita? Acha que isto vai ser benéfico para a candidata ou vai ser prejudicial? Muito bem. Deixe-me primeiro ter uma palavra de saudação pela vossa iniciativa. Acho esta iniciativa muito interessante, porque estas eleições são importantes. Embora as pessoas estejam mais preocupadas com a pandemia, estas eleições são importantes e o esclarecimento é essencial. Segundo, agradecer o convite e esta oportunidade. Espero poder ter algum interesse, alguma utilidade. E sobretudo, saudar todos os jovens que estão aqui ou que vão ter acesso a esta nossa conversa. Posto isto, então, respondendo diretamente à sua questão. Ana Gomes é uma militante do Partido Socialista, ponto 1, mas não tem o apoio formal e oficial do Partido Socialista. E por isso a sua pergunta é muito interessante, que é que tipo de eleitores é que ela vai ter? Que eleitorado é que ela vai ter? Do meu ponto de vista, ela vai ter duas coisas que são importantes para a sua candidatura. Vai ter uma parte de apoios da área do Partido Socialista. Não é seguramente a maioria, é uma minoria, mas são, apesar de tudo, alguns apoios. É difícil quantificar se são 20%, ou 10%, ou 15%, ou 30% do eleitorado do Partido Socialista, mas é uma parte minoritária que a vai acompanhar. Segundo, eu julgo que ela vai ter aquilo que eu costumo chamar algum voto útil à esquerda. Ou seja, há alguns eleitores que tradicionalmente votam em candidatos do Partido Comunista e, sobretudo, em candidatos do Bloco de Esquerda. Eu julgo que desta vez vão votar em Ana Gomes. Sobretudo, pessoas, eleitores afetos ao Bloco de Esquerda. Porquê? Porque, de alguma forma, acham que Ana Gomes pode federar um pouco os eleitores na área mais da esquerda ou da extrema-esquerda e, portanto, pode ser de todos os três candidatos mais à esquerda, que são Ana Gomes, João Ferreira e Marisa Matias, acham que Ana Gomes pode ser aquela que tem melhores condições para ficar à frente e, eventualmente, em segundo lugar. Portanto, numa palavra, eu julgo que no eleitorado de direita e de centro-direita, Ana Gomes não entra. Se tiver um apoio ao outro, é perfeitissimamente residual. Acho que vai ter uma parte minoritária do Partido Socialista, pode ser 15%, 20%, 25%, 30% até de votos. E vai ter uma parte de voto útil na área do Bloco e do PC, sobretudo do Bloco de Esquerda. E com tudo isto, a minha convicção é que Ana Gomes poderá ser a candidata que poderá ficar em segundo lugar nesta eleição. Muito bem, muito obrigada. Continuando então pelos candidatos da esquerda e do eleitorado de esquerda, gostava de falar agora de Marisa Matias, que é a candidata do Bloco de Esquerda. Marisa Matias dedicou a sua campanha sobretudo a questões sociais. Aliás, a candidata mostrou que esse é o principal enfoque do seu programa político. Sendo assim, o que é que acha que podemos esperar da candidata em termos de política económica, sobretudo nesta altura em que temos à porta uma grave crise? Como é que acha que a candidata
lidaria com esta situação? Bem, Ana Gomes, Marisa Matias está a fazer uma campanha, digamos que em matéria de assuntos, de temas, de questões, muito semelhante àquela que ela já fez há 5 anos, e pegando sobretudo nos temas que, de um modo geral, são mais interessantes e prioritários para o Bloco de Esquerda, que é, como você disse muito bem, que é o tema social, que são as questões sociais. Ou seja, esse é o tema por excelência do Bloco de Esquerda e é o tema por excelência de Marisa Matias. Portanto, a prioridade para o Bloco de Esquerda e para os seus candidatos não é eminentemente a atividade económica, o crescimento económico. Essa não é a praia, para usar uma linguagem muito simples, essa não é propriamente a praia do Bloco de Esquerda. A praia do Bloco de Esquerda e dos seus candidatos são eminentemente as questões sociais, ou as questões da juventude, ou as questões de natureza climática. Esses são os temas prioritários, mais apelativos, mais interessantes, as grandes prioridades do Bloco de Esquerda. E por isso, Marisa Matias está a fazer, obviamente, destas questões, obviamente, o seu tema forte. E ela tem, além do mais, também alguma autoridade nessa matéria. Marisa Matias, recordo aqui, que tem um grande trabalho, por exemplo, no domínio dos cuidadores informais. Ela como pessoa, ela como deputada ao Parlamento Europeu, e toda a gente da direita à esquerda reconhece que ela tem feito um trabalho muito importante e muito interessante nessa área. Portanto, é normal que Marisa Matias dê prioridade às questões sociais e não dê tanta prioridade às questões económicas. É também uma questão de filosofia. O Bloco de Esquerda privilegia muito mais tudo quanto são políticas de distribuição de riqueza, de distribuição de rendimentos, do que propriamente de criação de riqueza, de produção de riqueza, de crescimento económico. São filosofias diferentes de outros partidos. Eu julgo apenas que, comparado com a eleição de há 5 anos, em que Marisa Matias, também na altura, já foi candidata, eu quero recordar que Marisa Matias, já talvez muito não se lembram disso, teve um resultado surpreendente há 5 anos. Teve mais de 10% de votos, entre 10% e 11%. As sondagens de agora não lhe dão nada disso, dão-lhe um resultado até bastante abaixo. Eu tenho uma certa explicação para isso. É a minha explicação. É assim, hoje, os eleitores que tradicionalmente votam no Bloco de Esquerda estão um pouco insatisfeitos. Não estão satisfeitos pelo facto de, há 2 meses, o Bloco de Esquerda ter votado contra o Orçamento de Estado. Muitas pessoas que são eleitores tradicionais do Bloco de Esquerda não apreciaram essa decisão. Preferiam que o Bloco de Esquerda tivesse feito como o Partido Comunista Português, que foi aprovar o orçamento por via da abstenção. Ora, eu acho que Marisa Matias vai ser vítima disto. Não é tanto vítima das ideias dela, das causas dela, mas como esta é a primeira eleição depois dessa decisão do Bloco de Esquerda no Orçamento de Estado, e isso ainda está muito na memória dos eleitores, e os eleitores não apreciaram, eu acho que Marisa Matias vai sofrer as consequências disto, vai ser vítima disso, e portanto, do meu ponto de vista, o resultado dela vai ficar aquém do resultado que ela teve há 5 anos, apesar de ela ser em si uma boa candidata. Muito bem, era mesmo essa questão que eu lhe ia fazer já de seguida, a questão do voto contra o Orçamento de Estado por parte do Bloco de Esquerda. Claramente o doutor já respondeu que considera que isso vai prejudicar a candidata, mas sendo assim eu faço-lhe outra pergunta que tem a ver com aquilo que disse no início da sua análise. Acha que ainda assim Marisa Matias acaba por ser a candidata mais próxima dos jovens, do eleitorado jovem? Sim, e sobretudo acho que de uma parte dos jovens que navegam nessas áreas, chamemos-lhe assim, acho que sim. Os jovens, de um modo geral, estarão apoiantes de várias candidaturas, mas há uma parte significativa de jovens que tradicionalmente apoiam o Bloco, e Marisa Matias teve um grande apoio de jovens há 5 anos. Portanto, é natural que volte a ter agora. Não há dúvida, para mim, de uma coisa: de todas as pessoas que se falavam como possíveis candidatos do Bloco de Esquerda, eu acho que Marisa Matias é, em teoria, a candidata mais forte. Mais forte. Portanto, ela já é candidata pela 3ª vez. Ela teve uma candidatura há 10 anos,
positiva, teve uma candidatura com enorme sucesso há 5 anos. Ela não perdeu qualidades daí para cá. Ela hoje está bastante atrás nas sondagens e eu acho que o Bloco de Esquerda pode vir, e ela pode vir a ser penalizada nas urnas. Eu acho que não é tanto porque ela perdeu qualidades, porque não perdeu. Não é porque as causas não sejam apelativas, porque evidentemente são, sobretudo as causas sociais. E eu acho que tem muito a ver com aquilo que dizia há instantes. Uma parte grande, muito significativa, muito substancial dos eleitores do Bloco de Esquerda, incluindo jovens, não apreciaram o voto contra, o chumbo, a reprovação, a rejeição do Bloco de Esquerda ao Orçamento de Estado, porque, como nós sabemos, as pessoas podiam discordar de muitos aspectos do Orçamento de Estado, mas eu acho que ninguém verdadeiramente queria uma crise a acrescentar à crise pandémica que temos, e eu acho que o Bloco de Esquerda é um pouco penalizado por isso, e Marisa Matias sofre as consequências. Muito bem, passemos então para o candidato do Partido Comunista, João Ferreira. A pergunta que eu lhe faço é se vê João Ferreira um candidato que atua como uma figura de renovação ou modernização do Partido Comunista, e se acha que este pode dar uma nova imagem a um partido que é essencialmente conservador e tradicionalista. Muito bem. 3 pontos, se me permite. Em primeiro lugar, eu já disse publicamente no domingo passado, e volto aqui a reafirmar, na minha opinião, nesta campanha eleitoral muito atípica, porque não é uma campanha eleitoral tradicional por causa da pandemia, as limitações são muito grandes, mas dentro desta campanha eleitoral muito atípica, fora do vulgar, com enormes limitações, eu acho que João Ferreira tem feito talvez a campanha mais profissional de todas. O que é que eu quero dizer com isso? Tem sido uma campanha com um discurso muito claro, com um discurso muito focado, com um discurso muito assertivo. Ele não perde muito tempo com as questões laterais, ele não perde muito tempo com os fediveres, e ele está aqui a fazer uma campanha com um objetivo muito claro: fidelizar o eleitorado tradicional do Partido Comunista Português. E porquê? Porque há 5 anos, já muitas pessoas não se recordam, o candidato que o Partido Comunista apoiou há 5 anos não fez uma boa campanha. E não fazendo uma boa campanha foi muito penalizado. O candidato do Partido Comunista, Edgar Silva, há 5 anos teve 3% de votos, nessa ordem, o que manifestamente é muito menos do que o eleitorado do Partido Comunista, que sempre é qualquer coisa como o dobro disso. Ora, João Ferreira está a fazer agora exatamente o contrário. E, na minha opinião, do ponto de vista do interesse dele, está a fazer bem. Ou seja, está a fazer uma campanha muito profissional, muito clara, com uma mensagem muito assertiva, não está a mudar de mensagem todos os dias, que é para a mensagem entrar na cabeça dos seus eleitores. E, portanto, eu admito que o João Ferreira faça, nesta eleição, um resultado melhor do que fez o candidato do Partido Comunista há 5 anos e que possa fidelizar o eleitorado do Partido Comunista, que é o seu grande objetivo. Porque as eleições presidenciais nos últimos anos são sempre más para os candidatos comunistas. E, portanto, João Ferreira está a tentar ser diferente e ser a exceção a esses resultados maus do passado. Segundo ponto, João Ferreira significa, como você pergunta, e bem, significa a renovação do Partido Comunista? A sua aparição como candidato é um sinal de que o Partido Comunista vai ser renovado? Eu diria sim e não. Explico, não é contraditório. Parece-me não é contraditório. Sim, no sentido de que um candidato jovem como João Ferreira, no momento em que o Partido Comunista o apresenta como candidato, quer dar um sinal de renovação, quer dar um sinal de alguma modernidade, quer dar um sinal de abertura, quer dar um sinal de que está a ser diferente, sobretudo relativamente ao eleitorado mais jovem. E, portanto, é um sinal de que pretende ser diferente, de que pretende ter aqui um discurso mais airoso, mais aberto. Portanto, nesse sentido, é um sinal de renovação, sem dúvida. Agora, no plano das ideias,
no plano das ideias e das causas e das grandes orientações, aí eu acho que não há renovação nenhuma. Porquê? João Ferreira é, evidentemente, um jovem e, portanto, é mais atrativo. É um jovem que tem uma boa retórica, tem um bom discurso, um discurso fácil, é um bom comunicador. E nesse plano é positivo. Agora, se repararmos, o discurso dele é igual ao de Jerónimo de Sousa. O discurso dele é igual, digamos assim, à matriz tradicional do Partido Comunista. Os temas são os mesmos. As causas são as mesmas. As dificuldades são as mesmas. As vulnerabilidades são as mesmas. Portanto, eu julgo que há aqui uma preocupação de renovar na forma e não renovar na substância. Ou seja, a substância é a mesma. Agora, a roupagem aqui é que é um pouco diferente. Vamos ver qual é o grau de sucesso que tem, sendo que, na minha opinião, João Ferreira vai fazer melhor do que o candidato do Partido Comunista de há 5 anos, que manifestamente teve um muito mau resultado. Muito bem, doutor. Portanto, temos aqui três candidatos à esquerda que são muito diferentes, mas que estão essencialmente do mesmo lado do espectro político, que é lutar pelo eleitorado de esquerda. E, portanto, a minha pergunta era, acha que se estará a fracionar demasiado o eleitorado da esquerda e acha que isto pode acabar por favorecer, eventualmente, um segundo lugar de André Ventura? Não. Isso não sei. Do meu ponto de vista, se quiser podemos falar de André Ventura, mas do meu ponto de vista, eu acho que Ana Gomes tem condições para ficar em segundo lugar. Na minha opinião, tem condições para ficar em segundo lugar. É muito difícil o Partido Comunista, João Ferreira, porque João Ferreira, o máximo a que aspira, eu julgo que é ali ter 5, 6% dos votos, que é basicamente o voto do Partido Comunista um pouco diminuído, porque em eleições presidenciais diminui sempre um pouco. Sem esquecer que João Ferreira tem aqui alguma pequena dificuldade, o eleitorado que o apoia é, de um modo geral, mais idoso, é gente mais velha, e com a pandemia podem se abster, e com a pandemia podem ficar em casa, e portanto isto é aqui um risco para João Ferreira. Portanto, João Ferreira manifestamente não tem condições para ficar em segundo lugar. Segundo, Marisa Matias também é muito difícil, o máximo que ela conseguiu já foi surpreendente, foram 10% de votos, quase 11 há 5 anos. Isso também, não, mesmo que repetisse, não daria para ficar em segundo lugar. Portanto, na minha opinião, pode ser Ana Gomes. Eu acho que Ana Gomes, porque tem bastante voto útil à esquerda. Quer dizer, o facto do Bloco de Esquerda ter nas sondagens hoje sensivelmente metade do que teve há 5 anos, tem muito a ver com estas duas razões que eu disse há pouco. Por um lado, a penalização por causa do voto no orçamento e, por outro lado, o facto de Ana Gomes fazer voto útil à esquerda. Ou seja, Ana Gomes vai conquistar eleitores do Bloco de Esquerda. Portanto, na minha opinião, a circunstância de haver 3 candidatos na área, digamos assim, da esquerda e da extrema-esquerda, não acho que isso necessariamente beneficie André Ventura. Muito bem, podemos então passar para o próximo candidato, que é Vitorino de Silva, mais conhecido por Tino de Rãs. Acha que o voto em Vitorino de Silva pode ser considerado como que um voto de protesto ou de descontentamento, já que este candidato, sem dúvida, que se apresenta como um homem humilde, um homem do povo, e não tanto como um candidato do sistema? Eu não diria exatamente isso. Claro que os votos que ele vai ter também são votos de protesto, mas eu acho que é uma minoria. Quer dizer, os votos de protesto às tantas estarão distribuídos por vários candidatos. Porquê? Porque Vitorino Silva, eu conheço bem, de resto, além de mais, pessoalmente, Vitorino Silva é uma pessoa pessoalmente muito simpática, é uma pessoa muito espontânea e é uma pessoa muito genuína. Diz, de um modo geral, aquilo que pensa. Tem o coração ali ao pé da boca. E, portanto, isso são coisas positivas. Sem dúvida. Agora, eu acho que Vitorino Silva não é verdadeiramente um candidato a Presidente da República. Ele é uma espécie de outsider nesta eleição.
é uma pessoa que gosta de protagonismo, é uma pessoa que gosta do mediatismo, é uma pessoa que já tem alguma tradição de participar nestas eleições. Agora, não esperemos que tenha nenhum resultado significativo. E sequer que seja aqui o grande representante do voto de protesto, porque eu acho que o voto de protesto, apesar de tudo, hoje em dia, é bastante melhor do que aquele resultado que as sondagens apresentam. Miúdo, não faz nada. Tivemos aqui um barulho. Mas para dizer que eu me parece que a candidatura, o Vitorino Silva é uma espécie de outsider, digamos assim, nesta eleição, que é um candidato mais para marcar uma posição, é um candidato mais para afirmar um protagonismo mediático que ele aprecia, com base na sua espontaneidade, na sua genuinidade, mas não é algo que tenha consequências. Até por isto, Vitorino Silva, a sua ação política termina aqui. Quando acabar a eleição, termina a sua ação política. Ele não está no Parlamento, ele não está hoje em dia, digamos assim, numa autarquia, ele não tem, portanto, uma corrente política. O que não quer dizer que não tenha todo o direito e toda a legitimidade de ser candidato e que não tenha tido até, nos debates televisivos, algumas afirmações interessantes. Mas eu diria que ele vai ter algum voto de protesto, mas o voto de protesto vai se distribuir mais por outras candidaturas, certamente. Muito bem. Em relação agora a Tiago Maia, que é o candidato da Iniciativa Liberal, Tiago Maia, até à data da sua candidatura, era uma figura relativamente, se não totalmente desconhecida, pelo menos no plano político. Ele afirma, aliás, que não é um político. A minha questão é, devemos encarar isto como um fator positivo ou negativo? Acha que esta afirmação advém de uma conotação algo negativa que se passou a associar ao estatuto de político? Qual é que acha que é o objetivo do candidato ao afirmar isto? Deixe-me dizer-lhe, quando uma pessoa que está na vida política, na atividade política, numa campanha política, diz que não é político, isso pode ser visto como bom ou pode ser visto como mau. E eu explico. Para aquelas pessoas que não apreciam os políticos profissionais, isso é visto como bom. Nesse sentido, Tiago Maia não é um político profissional, porque ele até agora não tinha atividade política conhecida. Um advogado no Porto, mas não era deputado, acho que é autarca, portanto não é um político profissional. E quando ele diz não sou político, eu acho que ele tenta encontrar algumas simpatias ou alguns votos naquelas pessoas, que também há muitas, que não gostam de políticos profissionais. Agora, mas também há muito boa gente que pensa de maneira diferente e que pensa que um político profissional, desde que seja bom, capaz e competente, isso é um dado positivo. Porque nós precisamos, em todas as atividades, de ter bons profissionais. Quer dizer, um advogado que seja um bom profissional é positivo. Um médico que seja um bom profissional é muito positivo. Um gestor que seja um bom gestor, um grande profissional, isso é muito positivo. Por a mesma ordem de ideias, um político, se for um bom profissional, também é positivo. Ou seja, em cada uma das atividades, uma pessoa que se dedica a ela e que seja um bom profissional, isso é positivo. Agora, quando pessoas que andam na atividade política dizem eu não sou político, e antes de Tiago Maia já houve muitos a dizer isso, e depois dele seguramente que haverá muitos mais, eu julgo que é uma tentativa aqui um bocadinho populista, se quisermos, de explorar o sentimento que as pessoas de modo geral têm contra os políticos. Porque de um modo geral uma parte grande da população acha que os políticos são os maus da fita. São os incompetentes, para não dizer coisas bem piores do que isso. Portanto, é um certo sentimento popular. Aquele político, chamam-lhe os nomes todos possíveis e imaginários, como nós sabemos. E, portanto, há sempre algum candidato em todas as eleições que gosta de se apresentar com esta imagem de antipolítico, de não político. Eu acho que isso é um truque.
porque verdadeiramente quem está numa campanha política todo é político. Agora, não são truques que todos os candidatos têm, não são criticáveis, não se pode levar a mal. Mas diria que, em qualquer circunstância, daquilo que vi ao longo da campanha, sobretudo nos debates televisivos, acho que Tiago Maia foi uma boa surpresa. Não é um candidato para ir a uma segunda volta, não é um candidato para ficar em segundo lugar, até porque tem um déficit de notoriedade muito grande, ele era pouco conhecido, agora será mais, mas ainda é curto, mas em qualquer circunstância deixou uma certa impressão positiva e teve um certo catálogo de surpresa pela forma como se comportou nos debates. Acha, portanto, que isto irá acabar por favorecer a imagem da Iniciativa Liberal enquanto partido? Depende. O que é que eu quero dizer com depende? Do ponto de vista da afirmação das ideias, isso acho que sim, que favorece a Iniciativa Liberal. Porquê? Porque teve aqui, ao longo desta campanha, um palco e um tempo de antena como nunca tinha tido. Ou seja, com o conjunto alargado de debates e de outras intervenções televisivas que Tiago Maia teve, ele aproveitou a oportunidade, e bem, para expor o ponto de vista da Iniciativa Liberal, em matéria económica, em matéria de saúde, relativamente à TAP, relativamente a outras questões. Claro que muita gente discorda, e há outros que concordam, mas ele pôde expor o seu ponto de vista. E, portanto, nesse plano das ideias, das causas, da filosofia política, obviamente foi aqui uma oportunidade para mostrar ideias que, porventura, muitos portugueses não conheciam. Porque a Iniciativa Liberal tem um deputado no Parlamento, mas isso, o que aparece nas televisões, são pequenos excertos, pequenas intervenções. Aqui houve a oportunidade para explicar um pensamento. E, portanto, nesse plano, é uma valorização da Iniciativa Liberal. E é por causa disso, de resto, que Tiago Maia é candidato. Ele sabe muito bem que não vai ser eleito Presidente da República. Ele sabe muito bem que não vai ficar nem em segundo nem em terceiro lugar. Quer dizer, os candidatos partidários que estão nesta eleição, e que são uma parte grande, estão aqui a pensar nas eleições legislativas futuras. Eles estão aqui para tentar consolidar ou reforçar a posição dos seus partidos. Eles sabem que não vão ser Presidentes da República. Mas, portanto, estão a fazer um pouco das presidenciais uma espécie de primárias das eleições legislativas. E, nesse sentido, Tiago Maia aproveitou o tempo de antena que teve, nos debates, na campanha e nos vários momentos de intervenção televisiva para passar a sua mensagem e a mensagem da Iniciativa Liberal. E aí a Iniciativa Liberal ganha. Ganha porque passa a sua mensagem. Passa a ser mais conhecida. Agora, isso não significa necessariamente que possa ganhar muito em termos de votos, porque depende da votação que vai ter. Quer dizer, uma coisa é a visibilidade das ideias, outra coisa são os votos. E relativamente aos votos, temos que aguardar, evidentemente, mas os dados que vêm nas sondagens, as sondagens são o que são, valem o que valem, mas são o instrumento de trabalho que temos à nossa mão, antes do voto no próximo domingo. Em função das sondagens, o resultado para Tiago Maia e, portanto, para a Iniciativa Liberal não é significativo. Agora, ele tem muito mérito na forma como expôs as suas ideias e aí ajuda a Iniciativa Liberal, sem dúvida alguma. Vamos falar então de André Ventura, que é o atual deputado pelo partido Chega. Como se sabe, André Ventura recebeu o apoio formal de Marine Le Pen, que é uma conhecida figura da extrema-direita francesa. O que é que acha que isto pode indiciar sobre a candidatura de André Ventura e o que é que isto diz sobre o seu projeto político para o país? Eu julgo que o apoio de Marine Le Pen, que é, como você disse muito bem, um expoente máximo da extrema-direita em França, e eu acrescentaria da extrema-direita na Europa, é das figuras mais representativas da extrema-direita em França e em toda a Europa. Eu acho que, evidentemente, isto significa que há uma grande sintonia de pensamento entre Marine Le Pen e André Ventura, entre a Frente Nacional Francesa e o Chega em Portugal. E, portanto,
quando André Ventura fica muito incomodado de algumas pessoas dizerem que ele é de extrema-direita, eu acho que ele não se pode ficar incomodado, porque foi ele que chamou a extrema-direita francesa e europeia aqui a Lisboa e a Portugal para o apoiar. Portanto, é uma questão de sintonia de projetos, sintonia de ideias, sintonia de causas. A mim não me surpreendeu nada, uma vez que a extrema-direita francesa tem, de facto, aqui uma grande sintonia com André Ventura. O que mostra que ele está, em grande medida, acantonado naquela área política. Não tem mal nenhum, cada um deve assumir as suas posições, eu acho que isso é com toda a naturalidade. Ele não deve ficar incomodado de dizerem que é de extrema-direita quando ele depois traz a Portugal o expoente máximo da extrema-direita em França e na Europa. É tão simples assim. E tendo então isto em conta, isto é uma questão que tem sido mesmo debatida, que vimos ser debatida, aliás, nos próprios debates entre os candidatos. Queria perguntar ao doutor com que abordagem concorda em relação ao combate que deve ser feito às ideias menos liberais ou menos democráticas do partido André Ventura e do próprio André Ventura. Acha que concorda com esta abordagem de optar pela inconstitucionalidade do partido, como os defendem, ou acha que devemos, por outro lado, enverdar pelo combate pelas ideias? Eu acho que em democracia o melhor caminho é sempre o combate pelas ideias. Em democracia, tentar proibir alguém, proibir uma causa, proibir um partido, proibir um pensamento, eu acho que dá sempre asneira. E, portanto, André Ventura criou um partido. O Tribunal Constitucional legalizou o partido. Os portugueses até o elegeram para a Assembleia da República há 1 ano e meio atrás. Muito bem, respeitemos. Mesmo que a gente não goste, respeitemos, é a opinião dos portugueses. E se ele agora está a subir nas sondagens, muito bem. Ou seja, temos que respeitar. Uns concordam, outros discordam. Eu sou insuspeito porque eu não sou fã de André Ventura nem de longe nem de perto. Agora, acho que não sou adepto da ideia de ilegalizar o Chega, proibir o Chega. E, portanto, fica de fora deste combate. Primeiro devo dizer que me parece isso, além do mais, uma tarefa impossível. Impossível. É demagogia completa. Se ele foi legalizado há 1 ano e meio pelo Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional não vai legalizá-lo 1 ano e meio depois. Ponto final, parar. Mas, sobretudo, acho que seria um mau princípio. Sempre que se fala de ilegalizar o Chega, André Ventura faz-se de vítima. E fazendo-se de vítima tem sempre alguma simpatia de algumas pessoas. E, portanto, eu acho que quando algumas pessoas falam de ilegalizar o Chega, eu acho que só lhe estão a dar força, só lhe estão a dar publicidade, só lhe estão a fazer propaganda. Só estão a fazer com que André Ventura se faça de vítima, e em Portugal, um coitadinho é sempre alguém que gera simpatia. Ao contrário, eu acho que a forma de mostrar que as ideias dele são umas tontices, umas tontarias monumentais, para não dizer mais, umas leviandades, umas irresponsabilidades, é combatê-lo no plano das ideias. Como, por exemplo, em França, há 3 anos, fez o presidente Macron, quando combateu num debate abertamente no campo das ideias a senhora Marine Le Pen. E ela perdeu. E saiu muito mal na fotografia. E eu acho que agora é um pouco a mesma coisa. Eu vi alguns debates televisivos em que André Ventura esteve em grandes dificuldades, que foi quando o afrontaram, quando contestaram as suas causas. Mas eu vou dar só aqui, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, que esse ainda ninguém falou. André Ventura costuma dizer que é preciso reduzir substancialmente o número de deputados na Assembleia da República. A Assembleia tem hoje 230, do ponto de vista dele deve ficar em 100 deputados. Bem, isto por acaso a Constituição não permite, mas vamos admitir que até havia uma mudança na Constituição para reduzir para 100 deputados. Quer dizer, 100 deputados significava que metade do país ficava sem representação parlamentar. Os distritos pequenos, que já hoje em dia elegem poucos deputados, ficavam sem nenhum. Quer dizer, Vila Real, Bragança, Viana do Castelo, Guarda, Castelo Branco, Évora, Beja,
São tudo distritos pequenos que se a Assembleia da República tivesse 100 deputados, ficavam sem representação parlamentar. Ainda ninguém disse isto na cara a André Ventura. E como ele é um demagogo da pior espécie, se alguém lhe disser isto na cara, ele percebe rapidamente o logro em que caiu e vai logo defender o interior. Ou seja, defender uma coisa e o seu contrário. Quer dizer, com 100 deputados, como ele propõe, o interior não tinha representação nenhuma. Se hoje, de um modo geral, os políticos já ligam pouco ao interior do país, sem representação parlamentar, então não ligavam nada. O interior era cada vez mais subdesenvolvido e mais desertificado. Portanto, isto é uma demagogia de André Ventura, que sabe que, como do modo geral, o país tem uma certa cultura antiparlamentar, como há uma certa imagem no país antideputados, ele tenta populisticamente ganhar votos e simpatia desta forma. Mas se uma pessoa o confrontar com isto, olha, o que o senhor está a defender significa o senhor desvalorizar metade do país, metade dos distritos do país, o interior de Portugal, ele fica logo aflito. Ou seja, como fica aflito com muitas outras contradições. Ele agora diz que devemos ter portas fechadas relativamente aos imigrantes. Mas ele há uns anos atrás escreveu aí nos jornais exatamente a defender o contrário. Ou seja, André Ventura é um político especial. É um político que não tem grandes convicções. Ele muda de convicções consoante o auditório que tem à frente, consoante as conveniências. E, portanto, eu acho que a melhor forma de o combater é debater diretamente as ideias, não ter medo de tratar das ideias, em vez de estar a chamar-lhe nomes ou a dizer que ele deve ser ilegalizado. Quer dizer, se lhe chamam nomes, ele faz-se vítima. Se dizem que o querem proibir, ele volta a fazer-se vítima. E muitas vezes ele vai crescendo nas sondagens, não é tanto por aquilo que diz, mas é por aquele palco que lhe dão, pela publicidade que lhe dão. Portanto, acho que é muito mais eficaz. É isto. Eu sempre pensei assim, quando há muitos anos, ainda vocês não eram nascidos, porque eu tenho bastante mais idade, nos anos de 70 e 80 se falava em ilegalizar o Partido Comunista Português, eu também achei que isso era um disparate. O Partido Comunista tem também a sua razão de ser. Quer dizer, há um conjunto de pessoas, é certo que é cada vez menos, mas há um conjunto de pessoas que se identifica com aquela causa. Nós também poderíamos dizer que o Partido Comunista também tem um conjunto de aliados no estrangeiro que não são propriamente muito edificantes. Bom, muito bem, mas pagam um preço por isso, mas temos que respeitar. Agora, são correntes de opinião e eu julgo que em democracia o melhor caminho é combatê-las e não proibi-las. Muito obrigada. Vamos então avançar para o último candidato, que é o professor Marcelo Rebelo de Sousa, atual Presidente da República. O doutor Luís Marques Mendes conhece pessoalmente o professor Marcelo Rebelo de Sousa, aliás foram ambos presidentes do PSD, e tendo em conta que as sondagens apontam para uma vitória quase garantida de Marcelo Rebelo de Sousa, eu queria lhe perguntar como é que antecipa este segundo mandato, o que é que acha que será diferente? Eu diria que tipicamente num segundo mandato poderíamos esperar um presidente mais duro com o governo socialista, mais interventivo, mas acha que, tendo em conta a catástrofe sanitária que estamos a viver e a consequente crise económica e social que se avizinha, acha que isto vai obrigar a uma maior contenção do presidente, caso este seja reeleito? Vamos por partes, se me permite. Primeiro, sim, eu conheço bem e mais do que isso, somos amigos pessoais há muitos anos. Segundo lugar, você diz que ele está garantidamente eleito. Pelas sondagens, sim. Mas nunca ninguém está garantidamente eleito. Eleições são sempre eleições. E tem sempre surpresas. E se houver uma abstenção muito grande nesta eleição, fala-se aí a cada passo de 70%, 75% até 80%, aí poderá haver uma segunda volta. Não tenham dúvidas quanto a esta parte. Se a abstenção tiver números estratosféricos, de 75% ou 80% de votos,
isso prejudica sobretudo a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, se a abstenção for muito elevada, nós podemos correr um risco de ter uma segunda volta daqui a 3 semanas, com mais 3 semanas de campanha pelo meio, o que com a pandemia no estado em que está não é uma coisa fantástica nem brilhante. Mas, se os portugueses decidirem assim, isso é legítimo. Portanto, só para dizer que, na minha opinião, o mais provável é a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa, sem dúvida, mas pode haver aqui uma surpresa de ser necessária uma segunda volta, se a abstenção for muito grande. Se as pessoas acharem que porque ele já está eleito, ficam em casa, ou se acharem por causa da pandemia que não é conveniente ir votar, a abstenção pode ter resultados históricos, estratosféricos, e aí sim pode haver uma segunda volta. Não é impossível. Terceiro dado, mas admitindo que ele é eleito agora ou daqui a 3 semanas, se houver uma segunda volta, como é que ele vai ser no segundo mandato? Eu diria 2 coisas. Mas isto é a minha opinião pessoal, como analista. Eu diria que ele vai ser igual no plano dos princípios e vai ser diferente face às circunstâncias. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que no plano dos princípios orientadores da sua atuação, eu acho que ele vai ser igual. Ou seja, responsabilidade, um presidente responsável, que não entra em aventuras. Proximidade, um presidente próximo das pessoas, cultivando uma relação de afeto com os cidadãos, isso vai manter. E em terceiro lugar também é um presidente independente, ou seja, não é do governo nem da oposição, não está aqui a patrocinar uma fação, portanto não está aqui com uma lógica partidária. Estes princípios eu acho que ele vai manter se for reeleito. Agora, como dizia um grande pensador, Ortega y Gasset, o homem e um político é a mesma coisa, um homem é o homem e as suas circunstâncias. Ora, as circunstâncias do próximo mandato vão ser muito diferentes das circunstâncias deste mandato que está a terminar. E, portanto, eu acho que ele vai ser igual nos princípios, mas vai ser diferente face às novas circunstâncias que aí estão. E quais são essas novas circunstâncias? A crise pandémica, que está num agravamento brutal. E eu acho que o Presidente vai ter que intervir mais do que interveio até aqui. A crise económica e social que vem a seguir, que vai ser séria, vai ser profunda e que vai ser demorada na sua resolução. O país vai dividir-se mais e vai pedir a intervenção cada vez maior do Presidente. É uma realidade nova, comparado com o passado. Terceiro, a estabilidade política. Quer dizer, este governo não é propriamente um governo de maioria, é um governo minoritário. Já está a dar muitos sinais de desgaste. E, portanto, a questão da estabilidade, quer dizer, a geringonça dividiu-se. O Bloco de Esquerda já não aprovou o último orçamento, só foi o Partido Comunista. Se o Partido Comunista resolve também não aprovar o próximo, temos aqui um problema de instabilidade. Mas à direita também não existe ainda uma ideia de alternativa. Olha-se para as sondagens e a alternativa nem vê-la. Tudo isto vai exigir intervenções novas e diferentes do Presidente da República no futuro, porque as circunstâncias são diferentes. E seguramente também mais exigente aqui ou ali em relação ao Governo, porque obviamente no momento em que há desgaste, divisão, problemas com o Governo, exige sempre do Presidente da República alguma maior capacidade de intervenção. Foi sempre assim no passado e não será diferente no futuro. Numa palavra, resumindo e concluindo, Benedita, a sua questão. Em princípio, Marcelo Rebelo de Sousa tem fortes probabilidades de ser reeleito, sem dúvida. Segundo, eu não diria completamente que ele é eleito no domingo, porque eu acho que há um risco sempre de uma segunda volta, com uma enorme abstenção que haja. Se as pessoas ficarem em casa, o risco de haver uma segunda volta daqui a 3 semanas e de haver mais 3 semanas de campanha é um risco sério. Agora, se isso não acontecer, eu julgo que ele vai ser no segundo mandato igual àquilo que foram os seus princípios base, vai ser mais interventivo face às novas circunstâncias que surgem e que todos nós conhecemos e que aqui eu relatei em instantes. Muito obrigada. Conseguimos então ver assim cada um dos candidatos e fazer uma pequena análise em relação a cada um deles.
Mas o Dr. Marcos Mendes tocou em pontos muito importantes que têm a ver com a abstenção e com as previsões de uma grande abstenção, sobretudo nas faixas etárias mais jovens. E eu gostava então de lhe colocar uma pergunta final, que não tem necessariamente a ver com os candidatos, mas sendo que o CNED se direciona sobretudo aos jovens e aos estudantes do país, o que é que acha que podemos fazer para reduzir esta distância entre a política e os jovens, e sendo que os jovens não votam tanto por sentirem que a democracia está de alguma forma garantida, por não conhecerem outra realidade, outro tipo de regime? Bem, também tentando ser breve, mas indo por partes. Me pergunta em primeiro lugar se a democracia é uma realidade definitivamente adquirida. Eu respondo, nunca há realidades definitivamente adquiridas. Nunca há. Como agora se viu, por exemplo, nos acontecimentos recentes nos Estados Unidos. Quer dizer, alguém imaginava um ataque à democracia americana tão forte como aconteceu com a invasão do Capitólio há 2 semanas atrás? Quer dizer, as coisas... Hoje nós vivemos numa sociedade que tem fatores aleatórios, atípicos, surpreendentes, fora do vulgar, com alguma permanência. E, portanto, pensar que a democracia em Portugal, na Europa ou em muitos outros países do mundo está completamente adquirida, não está. Segundo, para além da democracia, eu acho que temos um problema, sobretudo, de qualidade da democracia. Qualidade. Ou seja, eu acho que as pessoas, a começar por vocês, pelos jovens, eu acho que as pessoas adoram viver em democracia. Eu acho que ninguém passa pela cabeça de qualquer jovem a ideia de viver sem liberdade e sem democracia. Quer dizer, eu acho que não passa pela cabeça. É mais ou menos como viver sem a internet. Quer dizer, não passa pela cabeça hoje de um jovem viver sem a internet. E eu acho que também não passa pela cabeça viver agora, estar sem liberdade, sem democracia. Agora, mas também não tenho grandes dúvidas que uma parte grande dos jovens não está muito contente e muito satisfeito com a qualidade da nossa democracia. Em 2 ou 3 planos, ou até em mais. Vou dar 2 ou 3 exemplos. Primeiro, eu acho que uma parte grande dos jovens não aprecia muito a forma como a generalidade dos partidos políticos atua hoje. Os partidos políticos estão muito fechados, são muito pouco abertos à sociedade, dialogam muito pouco com a sociedade em geral, com os jovens em particular. Os partidos são muito fechados, muito em circuito fechado, falam para eles próprios, não falam para as pessoas. E eu acho que, de um modo geral, a sociedade e os jovens em particular não apreciam muito isto. Segundo, eu acho que a sociedade e os jovens em particular não apreciam muito hoje uma parte grande dos políticos. A começar por alguns que sabe que existem, mas nem conhece. Quer dizer, a maior parte dos jovens faz alguma ideia de quem são os deputados que estão na Assembleia da República. Eles são 230. Mas conhecidos são o quê? Uma meia dúzia, talvez. Ora, isto também não é bom. Um deputado é um representante do povo. Eu acho que qualquer um de nós gostava de ter o seu deputado, conhecê-lo, poder elegê-lo, responsabilizá-lo, tal como tem o seu Presidente de Câmara. Qualquer um de nós, vivendo em Coimbra, Lisboa, em Oeiras, em Trás-os-Montes, qualquer um de nós sabe quem é o nosso Presidente de Câmara. Certo? A gente sabe. Mas ninguém sabe quem é o nosso deputado. E isto está mal. Está mal. E eu acho que as pessoas, e os jovens em particular, não se identificam com isto. Nem eu me identifico, e já não sou propriamente jovem, que fará um jovem. E, portanto, eu acho que este modelo eleitoral que temos em Portugal não serve. Não serve. Devia mudar. Terceiro exemplo. Quer dizer, em função das crises que temos tido, sobretudo crises económicas, evidentemente que os jovens têm sido dos mais atingidos. A crise da Troika, há 10 anos. Agora esta crise que vai demorar a resolver, esta crise da pandemia,
Obviamente que um jovem que está a terminar o seu curso, que está à procura do primeiro emprego, ou que tendo já um emprego quer subir a o chamado elevador social e que perde essa oportunidade, fica a ser evidentemente, fica desesperado por um lado e incomodado com esta democracia. Dei aqui 3 exemplos apenas para explicar do meu ponto de vista algumas razões que levam a que haja uma certa distância entre a juventude e a política, os jovens e a política, e que são a forma como existem os partidos, a forma como estão organizados os políticos, que podiam e deviam ser diferentes, ou então as sequelas de uma crise económica que toca em primeiro lugar sempre mais, com mais dor nos jovens, naqueles que estão a iniciar a vida. Agora, há situações que nós temos dificuldade em evitar, por exemplo, uma crise pandémica como esta, não é culpa de nenhum de nós, e portanto temos que a saber combater. Agora, já há outras questões em que podíamos mudar. A forma dos políticos comunicarem, a forma dos políticos estarem representados, a forma como os partidos atuam. Mas mesmo, dizia agora há pouco, a forma de comunicação política. Há uma parte grande dos políticos que falam politiquês. Ninguém percebe. Muitas vezes ninguém percebe o que dizem, o que querem dizer, qual é a mensagem, e isso não ajuda, de facto, as pessoas a mobilizarem-se. Portanto, há aqui algumas boas razões para ter um diagnóstico sobre este divórcio, chamemos-lhe assim, entre os jovens e a política, mas também acredito que há formas de ultrapassar. Aqui está, nesta nossa conversa, que já leva 1 hora, aqui está um bom exemplo. Estamos aqui a conversar com perguntas de um lado, respostas do outro, uns concordam, outros discordam, como é tudo a vida, mas é a falar que a gente se entende, é a falar que nós podemos encontrar a luz que nos há de guiar nas nossas opções. E, portanto, eu também acredito que há muito tipo de iniciativas que pode ser feito para quê? Para o objetivo central, melhorar a qualidade da democracia que temos. Dr. Luís Marcos Mendes, muito obrigada pelo seu contributo. Realmente tocou aqui em pontos muito importantes que podem, de certa forma, explicar um certo desacreditar dos jovens no sistema político, na classe política, e muito obrigada pelas suas ideias e mais uma vez por ter estado aqui connosco. Eu gostava de abrir agora talvez alguns minutos para todos poderem colocar questões, quem tiver. Podem colocar pelo chat ou intervir mesmo diretamente, colocando a mão no ar. Alguém gostaria de colocar alguma questão? Está tudo esclarecido. Temos aqui uma questão no chat. Eu vou ler para facilitar. A questão é do Vasco, que pergunta: como disse, alguns candidatos usaram esta candidatura para promover os seus partidos para as legislativas. O que pensa que move a candidatura de Ana Gomes? Eu acho que a candidatura... Sim, senhor, muito bem. O cumprimento ao Vasco pela sua questão. Acho que a questão é muito interessante. Quando eu digo que uma parte grande dos candidatos está aqui a pensar nas legislativas, evidentemente que isto não se aplica a Ana Gomes, porque ela não tem um partido, quer dizer, tem um partido, mas não está apoiada pelo PS, e que eu saiba, não tenciona criar um partido novo. Portanto, o que é que a move é muito bem perguntado. Eu acho que o que a move, em grande medida, é uma questão mais de natureza político-pessoal. Ou seja, ela tem as suas convicções, tem as suas ideias. E as pessoas conhecem, uns gostam, outros não gostam. Mas ela tem as suas convicções pessoais que tem afirmado ao longo dos tempos. E eu acho que esta é uma questão muito mais pessoal da parte dela. Ela acha que esta candidatura é uma oportunidade de ter um palco para afirmar com mais força as suas ideias e as suas convicções. Portanto, eu acho que é mais uma opção de natureza política ou pessoal. Não é nem uma opção partidária,
nem a opção de criar uma nova aventura partidária, tipo aproveitar as eleições para criar a embalagem para fundar um novo partido no futuro, também não me parece. Também não me parece que seja marcar uma posição hoje para voltar a ser candidata daqui a 5 anos. Porque daqui a 5 anos provavelmente o Partido Socialista terá outros candidatos, ou seja, resta, do meu ponto de vista, a ideia de ser, é uma opção muito político-pessoal, é muito pessoal, ou seja, quis aproveitar esta oportunidade e este palco para dar mais força àquilo que são as suas convicções. Muito bem, temos mais uma mão no ar aqui, que é do António Simões. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer ao SNED e ao Dr. Luís Marques Mendes pela iniciativa, são sempre de louvar este tipo de iniciativas. E em segundo lugar, perguntar-lhe, falou da proposta do Chega de revisão constitucional da diminuição do número de deputados e agora falou do facto de nós jovens não conhecermos os deputados e ninguém conhecer os deputados. A proposta do Chega não inclui só a diminuição do número de deputados, mas inclui também uma revisão da atribuição dos deputados por distrito. Como é que podemos relacionar isto? Não conhecemos os deputados, passar a ser menos deputados, passar a ser mais deputados de cada distrito e menos de Lisboa e de Porto, das grandes cidades? Como é que vê isto? Muito obrigado. Obrigado pela sua questão, que é muito, muito pertinente. Eu vou dizer como é que eu vejo isto, tenho essa opinião já há vários anos. Por isso é que eu falei há bocadinho do mau exemplo dos deputados que não são conhecidos. Ou seja, eu sou favorável a uma mudança do sistema eleitoral. Vou tentar explicar isto é uma coisa aparentemente complicada, vou tentar explicá-la de forma simples. O nosso sistema eleitoral é feito com base em duas coisas, em distritos e em partidos. Os deputados representam o distrito e os deputados são escolhidos pelos partidos. E depois é uma eleição proporcional. Bem, eu acho que isto tem 2 ou 3 vícios enormes, como está à vista de todos. Primeiro vício é que quem escolhe os deputados, na prática, não são os eleitores, são os partidos. Eu acho isso mau. São os partidos. Porque, como depois são em listas enormes lá dentro, ninguém os conhece. E, portanto, não são os eleitores a escolher. São os partidos a escolher. Logo, os deputados também não têm grande preocupação de fazer grande atividade política junto dos eleitores, têm preocupação é de agradar aos partidos e aos chefes partidários. Ora, eu gostava de ter um sistema eleitoral diferente, semelhante ao que temos numa eleição de uma Câmara. Quando se vai eleger um Presidente da Câmara, toda a gente sabe que se votar no Partido Socialista é eleito o fulano A. Se votar no PSD, é eleito fulano B. E assim sucessivamente. As eleições são muito mais pessoais e muito menos partidárias. Numas eleições autárquicas, vota-se muito mais em pessoas que em partidos. É ou não é verdade? Eu acho que é, toda a gente sabe. E eu acho que isso é bom. Uma pessoa que tradicionalmente vota no PSD pode chegar a umas autárquicas que gosta mais de uma pessoa do PS, vota no PS, ou vice-versa. E com isso há uma segunda vantagem. Os partidos, ao escolher os candidatos às câmaras, têm necessidade de escolher pessoas que são capazes, que são competentes, que são conhecidas, que são credíveis. Porque como não chega o voto num partido, tem que ser o voto numa pessoa, não podem escolher um malandro qualquer para candidato, porque senão a malta não vota nele. E, portanto, há aqui uma preocupação de exigência, de mérito, de rigor, de escolher com qualidade. Isso é bom. Na Assembleia da República já não acontece isso porque ninguém vota em pessoas. E, portanto, o que eu acho é que o nosso sistema eleitoral devia ser radicalmente diferente. Devia ser aquilo que se chama um sistema eleitoral com círculos uninominais. O que é que quero dizer com isto? Círculos uninominais, é assim que se chama tecnicamente, é distribuir o país, já não por distritos, mas em círculos eleitorais mais pequenos, e a cada círculo cabe um deputado. Sei lá, eu vivo no concelho de Oeiras, que é um concelho grande. Hoje em dia, eu não faço a menor ideia se há algum deputado por Oeiras. Mas se houver o círculo uninominal de Oeiras, de hoje à amanhã, eu já sei quem é o meu deputado. Quem são os candidatos a deputados dos vários partidos. Porquê? Porque é apenas um círculo.
e um candidato. Por isso é que se chama círculo uninominal, uma pessoa por cada círculo. Isto é que era o positivo. Depois pode haver até um círculo nacional para compensar a proporcionalidade. Ou seja, isto é um modelo que eu estou aqui a defender, é um modelo que existe nos vários países, na maior parte dos países da Europa, a começar na Alemanha, em que uma pessoa, quando vai votar, tem 2 votos na mão. Quando vai votar numa eleição legislativa, tem um voto para escolher o seu deputado. E aí pode votar muito mais na pessoa que nos partidos. Para cada um de vocês ou cada um de nós, depois saber quem é o seu deputado. E se ele não se portar bem, a gente corre com ele na eleição seguinte. Hoje em dia não pode, porque a gente nem sabe quem são sequer os deputados. E não são escolhidos por nós, são pelos partidos, porque hoje em dia vota-se num partido, não se vota em pessoas. E, portanto, na Alemanha, como noutros modelos, há um voto para escolher o nosso deputado. E depois há um outro voto para que é o voto partidário, para um círculo nacional. E, portanto, há um conjunto grande de deputados, que são a maioria, que são eleitos pelos círculos uninominais. E depois há uma outra parte para compensar, que é por um círculo tradicional nos moldes como existem hoje. Este é um modelo que eu defendo. Este é um modelo que a Constituição já hoje em dia permite fazer. Mas a maior parte dos partidos, mesmo o Chega, não tem nenhuma preocupação de mudar isto. Nenhuma preocupação de mudar isto. O Chega não defende isto. O Chega pode defender que em alguns distritos, que haja distritos com, digamos assim, com menos deputados. Mas isso hoje em dia já existe. Vai dar ao problema que eu falava há bocado. Quer dizer, já não se podem tirar deputados a Bragança, ou a Vila Real, ou a Beja, ou a Évora, que já elege 2 e 3, o que é muito curto. Não. A questão que se coloca aqui é da necessidade de mudar o sistema para círculos uninominais. É o que nós temos em França, é o que nós temos na Alemanha, é o que nós temos na generalidade dos países da Europa e que pode aproximar muito mais os eleitos dos eleitores. É o que eu falava há bocadinho relativamente aos jovens, ou mesmo a menos jovens. Agora, a última questão, perguntar-se-á, mas porquê é que isto não é feito? E eu vou dizer de uma forma muito direta. Isto não é feito porque os chefes partidários dos vários partidos não querem. Porque se for feito este modelo, perdem poder. Porque eles hoje em dia têm o poder de meter lá no caldeirão os deputados que lhes dá jeito. Mas se for desta maneira, já têm que escolher de outra forma, com outro rigor e com outro cuidado. E, portanto, esta é a proposta que eu defendo. É a proposta que, em teoria, alguns partidos também têm defendido. O PSD já defendeu isto, o PS também, mas depois chega ao momento da verdade e não fazem porque os chefes partidários não querem perder aquele pequenino poder de escolher os deputadozinhos que lhe dá jeito. Aqui está o meu ponto de vista. Muito bem, temos mais uma pergunta da Luísa Agapito. Olá, boa tarde. Queria agradecer mais uma vez, em nome do CNED, por ter aceito o nosso convite. Tinha uma pergunta no chat, mas pensei numa melhor, que acho que é mais pertinente aqui para o debate, que é, independentemente da questão constitucional e política que vivemos atualmente, tendo em conta a crise sanitária que estamos a viver neste momento, não deveríamos ter pensado há mais tempo num modelo eleitoral diferente, ou seja, com este renovar de estados de emergência, não poderíamos ter pensado num modelo diferente, tendo em conta que temos muitos portugueses impedidos de votar, várias famílias portuguesas que estão neste momento impedidas de votar e isso é um grande atentado à democracia, mais do que outros candidatos, na minha opinião. E outra pergunta que é, tendo em conta a abstenção que vamos ter, quem é que acha que é o candidato que sai mais prejudicado com a abstenção eleitoral? Será Marcelo ou os outros candidatos? Muito bem. Muito obrigado também, assim. A primeira questão, eu acho que ambas são importantes. A primeira, acho de facto que é muito importante. Se tivesse havido capacidade de planeamento, se tivesse havido há 6, 7 meses capacidade de prever e de antecipar o que ia acontecer com a pandemia, e todos nós já sabíamos que íamos ter uma segunda vaga, e que era no inverno, podia ter sido encontrada uma solução para o problema que você está a identificar com toda a razão.
E essa solução qual era? Era a possibilidade de fazer o voto por correspondência. Como nós ainda agora vimos nas eleições americanas há 3 meses, em grande quantidade. Metade dos americanos não precisou de sair de casa para ir votarem. É o voto por correspondência. E, portanto, nós podíamos ter previsto isso. Ou seja, sobretudo, por exemplo, pessoas em lares, pessoas idosas, pessoas que têm receio até de votar, por razões de saúde. Quer dizer, o voto por correspondência podia ser a grande solução. E claro que o voto por correspondência tinha que ter sido pensado há 6 ou 7 meses. Porquê? Porque a nossa Constituição não permite. A nossa Constituição atualmente não permite o voto por correspondência. Porquê? Porque a Constituição diz que o voto nas eleições presidenciais é um voto presencial. Pois, mas podia, há 6 ou 7 meses, podia-se ter feito uma alteração cirúrgica, pontual da Constituição. Podia-se ter feito, se tudo isto tivesse sido pensado. E, portanto, não houve foi capacidade de planeamento, de previsão, de antecipação. Agora já não há saída possível. Quer dizer, há aqueles remendos, como foi o voto antecipado, já no domingo passado, como votos em lares para alguns idosos que se inscrevam, mas eu chamo a isso remendos. É melhor do que nada, mas não é a melhor solução. Como você disse muito bem, vai haver uma abstenção grande. E vai haver uma abstenção grande, em grande medida também, por causa do estado sanitário em que estamos, que ainda por cima se agravou brutalmente esta semana. E que eu estou convencidíssimo que no domingo vai estar ainda pior do que hoje, quarta-feira. E, portanto, eu acho que a solução prática, que há 6 meses se podia ter colocado em marcha com toda a naturalidade, com toda a tranquilidade e com toda a segurança, era o voto por correspondência. Mas, como não foi feito, agora já não há solução possível. E também, chegados ao ponto a que chegamos, a solução não é adiar as eleições. Porque adiar as eleições para quando? Nenhum de nós sabe quando é que acaba a pandemia. Só se for para o verão. Mas não podemos ter o Presidente da República em gestão com mandato terminado daqui até ao verão. Adiar por 1, 2 ou 3 semanas não dá para nada, porque a pandemia está aí para durar mais várias semanas, infelizmente. Portanto, a solução eu acho que tinha sido, você tem toda a razão, acho que tinha sido, sobretudo, o voto por correspondência, que ainda por cima existe em vários países democráticos e que ainda agora, recentemente, nos Estados Unidos, teve um grande sucesso. Só o ex-presidente Trump é que o contestou, mas como se viu, nenhum tribunal lhe deu razão. Portanto, aquilo era tudo fake news, nada mais. Segunda questão, que coloca e coloca bem, a abstenção vai ser grande, a quem é que vai penalizar mais? Eu julgo que vai penalizar mais, bastante mais, Marcelo Rebelo de Sousa. Do modo geral, a abstenção, quando é muito forte, penaliza mais os candidatos que, em teoria, têm mais votos. Isso aí não oferece nenhuma dúvida, é uma questão quase técnica. Quer dizer, quanto maior for a abstenção, menos votos vai ter o presidente atual. E por isso é que eu dizia há bocado, se a abstenção for mesmo estratosférica, pode haver mesmo a possibilidade ou o risco, consoante a perspectiva de cada um, até de uma segunda volta. Que é uma coisa que ninguém fala, que ninguém está à espera, mas quem conhece um bocadinho destas matérias sabe. Uma abstenção demasiado elevada pode ocasionar isso. De uma coisa eu tenho a certeza, com a abstenção grande que vai existir, preparem-se para uma coisa, todas as sondagens que aí estão vão se enganar. Vão se enganar. Porque nenhuma sondagem prevê uma abstenção tão grande, tipo 70%. Que se acontecer, e é muito provável que acontecesse, é histórica, nunca aconteceu em Portugal. Portanto, quanto mais eleitores ficarem em casa, eu acho que de longe, o mais prejudicado de longe é Marcelo Rebelo de Sousa, evidentemente, porque é que ele tem mais votos, uma cobertura maior, mais votos, estou a falar de acordo com os indicadores das sondagens, e portanto, se mais gente fica em casa, em princípio, são eleitores daquela que é a parte maioritária, segundo as sondagens. Portanto, aqui está o meu ponto de vista. Temos mais uma pergunta do Francisco Grilo.
Boa tarde, doutor. Antes de mais, queria agradecer por ter estado aqui connosco, é sempre um grande prazer ouvi-lo. A minha questão é bastante semelhante à do Vasco, apenas se diferencia no candidato, ou seja, considera que a candidatura de André Ventura é mesmo uma candidatura à presidência da República ou é apenas um palco para ganhar apoiantes para um partido tão recente com as legislativas na mira? Obrigado. Meu caro Francisco, é exatamente, você fez a pergunta e bem, e deu a resposta e bem. Ou seja, André Ventura não é um candidato a Presidente da República. Ele sabe que não vai ser Presidente da República. Ele não se candidatou para ser Presidente da República. Ele candidatou-se a pensar em reforçar o Chega. E é como você diz, portanto, você fez com muita inteligência a questão e deu com muita inteligência a resposta. Ou seja, ele tem um partido recente, e, portanto, precisa de dar cada vez maior visibilidade ao partido. Segundo, ele pensou que este era um palco privilegiado para estar, era um palco privilegiado para defender as suas causas e as suas ideias, e ainda por cima percebeu também que, como os outros líderes partidários não se iam meter nisto, ele poderia ter vantagem. Ele é o único líder partidário que é candidato nestas eleições. Portanto, ele está a fazer isto não a pensar nas eleições presidenciais, mas a pensar nas eleições legislativas. Ele, no fundo, quer isto. Vamos admitir que ele tem 7, ou 8, ou 10% de votos. Não sei, mas será nessa ordem de grandeza. O que ele quer, no fundo, chegar ao dia seguinte às eleições, ou na própria noite eleitoral, e dizer, como veem, o Chega está a subir. Nas eleições legislativas há 2 anos teve 1,5% de votos e neste momento já vai em 6, em 7, ou 8, ou 9, ou 10. É isto que ele quer fazer. Por isso é que eu digo que ele está a fazer destas eleições umas primárias das legislativas. Portanto, não é uma candidatura presidencial, é uma falsa candidatura presidencial. Isto é mais ou menos como agora com o Covid, ter um falso teste. Um falso positivo ou um falso negativo. Aqui André Ventura também é um falso candidato presidencial, está ali a defender, digamos assim, as suas ideias para tentar consolidar o Chega. É um truque político, não é o único a fazê-lo, mas ele também está a fazê-lo. E, portanto, isso é óbvio para toda a gente, incluindo pelo próprio. Muito obrigado, doutor. Nada, foi um gosto. Foi um gosto. Muito bem, eu penso que não há mais perguntas. Eu gostava de finalizar colocando eu uma pergunta em nome próprio desta vez, não em nome do CNED, mas eu gostava de perguntar ao doutor o seguinte. A Ana Gomes e o André Ventura têm uma bandeira comum, que é o combate à corrupção. E eu gostava de perguntar se acha que isto aproxima, ou que é um ponto semelhante entre os dois candidatos, ou se acha que esta proclamação deste combate à corrupção tem fundamentos e contornos diferentes? Quer dizer, eu sinceramente acho o seguinte. Eu acho que a questão do combate à corrupção é uma questão que une todos os candidatos em presença. Quer dizer, uns podem falar mais desse tema do que outros. Uns podem dar maior enfoque a esse tema do que outros. Mas eu acho que o combate à corrupção é transversal. Quer dizer, todos estão interessados nisso. Todos estão empenhados nisso, não tenho uma dúvida. Agora, também vamos ser francos. Não é por se falar muito, não é por os candidatos falarem muito desse tema que se vai fazer maior combate à corrupção, porque o combate à corrupção não é feito pelos políticos. E vocês, que de um modo geral estão ligados ao direito, estudantes de direito, tudo isso, e eu também sou advogado, tudo isso, o combate à corrupção não é feito pelos políticos. O combate à corrupção é feito, sobretudo, pelos magistrados e pelas polícias. Agora, é bom que os políticos introduzam esta matéria, porque, evidentemente, compete aos políticos, isso sim, fazer as leis que podem facilitar ou complicar a vida no combate à corrupção. Isso sim, é outro plano. Agora, nessa matéria, eu julgo que não há grandes divergências, porque, ó Benedita, veja bem, quando nós trabalhamos em leis em concreto, para facilitar ou reforçar o combate à corrupção, de um modo geral, há um largo consenso político e partidário. Portanto, respondendo diretamente à sua questão, há uns que falam mais do tema do que outros, sem dúvida,
mas eu acho que o tema da corrupção, no fundo, do combate à corrupção, é um tema relativamente horizontal que toca os vários candidatos e as várias candidaturas e, portanto, acho que são mais os pontos que os unem do que os pontos que os dividem. Bem, nós vamos mesmo ter que encerrar. Eu vou só dar a oportunidade a mais uma pergunta que surgiu entretanto aqui no chat, mas vai mesmo ter que ser a última, porque já nos estamos a estender um pouco. A questão é do Ivandro, que pergunta, tendo em conta que a história já mostrou que são nos momentos de crise em que líderes populistas ascendem ao poder, pensa que esta crise será também uma oportunidade para pessoas como André Ventura ganharem força na política? Temos que deixar ver. Neste momento, eu acho que é um pouco prematuro responder sim ou não. Explico porquê. Tirando fora de Portugal, os populistas, nesta crise, não têm tido sucesso. Isso é um dado objetivo. E vou dar alguns exemplos. Trump era o exemplo máximo, ou é o exemplo máximo, do populismo. E Trump perdeu as eleições na América. Em grande medida, pela forma completamente leviana e irresponsável como lidou com esta crise pandémica. Se não tivesse sido a pandemia, Trump tinha sido eleito, tinha sido reeleito. Porque antes da pandemia ele estava em alta nas sondagens. Foi a pandemia que o matou. Portanto, cá está um exemplo de um populista que, em vez de ganhar com a pandemia, perdeu. Outro exemplo, Bolsonaro no Brasil. Bolsonaro no Brasil está com os níveis de popularidade muito em baixa, com a pandemia, com a maior parte dos brasileiros a criticar a forma leviana e irresponsável como ele tem lidado com a pandemia, muito semelhante a Trump. Ou seja, outro exemplo de outro populista que não ganhou nada com a pandemia. Mas aqui, próximos de nós na Europa, o Sr. Salvini em Itália. O Sr. Salvini em Itália, que já esteve até no governo e tudo isso, e que lidera um partido populista, não tem subido muito nas sondagens por causa desta crise pandémica. Quem subiu muitíssimo nas sondagens foi o primeiro-ministro italiano, que esse não é populista. Portanto, outro exemplo de um populista que não ganhou muito. E, portanto, isto são vários exemplos. Um na Europa, outro no Brasil, o outro nos Estados Unidos. O populismo não se saiu muito bem com esta crise. André Ventura, eu não sei se esta crise o vai favorecer assim muito. Quer dizer, André Ventura vai ter um resultado, do meu ponto de vista, 6, 7, 8%, 10% até. Quer dizer, mas isso eu acho que isso é natural. É natural porque, evidentemente, que, quer dizer, na área da direita, quer dizer, Marcelo Rebelo de Sousa também não pode ter os votos todos. É natural. Agora, não sei se isso representa muito para o futuro, porque eu já o disse e assim, André Ventura não sei se vai conseguir de hoje à amanhã em eleições legislativas ter um resultado assim como nas presidenciais, porque ele neste momento beneficia do efeito novidade. Eu acho que a grande vantagem que ele tem é o efeito novidade. Ele nasceu há pouco tempo, o partido. É verdadeiramente a primeira eleição em que ele tem um grande palco. E, portanto, é o efeito novidade. Daqui a 2, 3, 4 ou 5 anos já não há o mesmo efeito novidade. Portanto, temos que aguardar um pouco, mas há uma coisa que não me parece. É que seja a crise da pandemia a ajudar muito o crescimento do populismo. O que se tem visto um pouco em todo o mundo é exatamente o contrário. Os líderes menos populistas, mais responsáveis, são aqueles que têm beneficiado muito mais com o combate à pandemia do que propriamente aqueles que fazem do populismo a sua arma de ação e de intervenção. Mas em qualquer circunstância numa matéria destas, wait and see, temos que aguardar para ver nada de precipitações. É a minha opinião. Bem, vamos ter que finalizar aqui a nossa conversa com muita pena de todos. Queria então deixar aqui mais um agradecimento
ao Dr. Luís Marcos Mendes. Acho que foi uma conversa muito enriquecedora, muito esclarecedora e foi um grande gosto recebê-lo. Obrigada também a todos os que vieram e pronto, deixo aqui o meu apelo também em nome do CNEDA, que vamos todos exercer o nosso direito e o nosso dever no dia 24 e um resto de boa tarde a todos. Muito obrigado. Como é a minha última intervenção, também quero agradecer este convite, esta oportunidade e este ensejo de estar convosco neste fim de tarde. Espero que tenha tido algum interesse e alguma utilidade. E parabéns. Parabéns pela vossa iniciativa. Obrigado. Muito obrigada.